E começa amanhã o período de matrícula presencial para os estudantes ingressantes na Universidade Federal de Goiás. Por isso, nós recebemos hoje aqui no estúdio o pró-reitor de graduação da UFG, professor Luiz Melo. Obrigada pela presença, pró-reitor. Obrigado a você, Camila. Bom, para começar, professor, a confirmação presencial ela ocorre de amanhã a sexta-feira, mas há um escalonamento entre os cursos. O senhor pode falar um pouquinho para quem estiver assistindo e estiver em dúvida ainda com a matrícula amanhã? Claro. A primeira coisa é que os candidatos devem consultar a nossa página do SISU, que é www.sisu.ufg.br. Nessa página constam todas as informações relativas a todas as etapas do processo de matrícula na UFG, incluindo o escalonamento. Em que consiste o escalonamento? Basicamente, a especificação de em qual dia, em qual turno do dia, manhã ou tarde, o candidato do curso X vai poder fazer a sua solicitação de matrícula. Isso porque a gente tem um número muito grande de candidatos que farão matrícula e a gente deseja que esses candidatos se distribuam ao longo dos 4 dias, para que não haja uma sobrecarga, as pessoas não fiquem em longas filas, não precisem esperar muito. Então, idealmente, consulte o site, veja qual o dia da sua matrícula e o horário de funcionamento é de 8 da manhã às 17, com um intervalo para o almoço. Bom, professor, e quem for amanhã ao centro de aulas ou nos próximos dias tem que levar certos documentos. O senhor podia orientar esses alunos? É melhor ir ao site do SISU para ter mais informações, saber quais documentos deve levar? Claro, são muitos documentos. Então, se eu resolver dizer quais são aqui, eu corro o risco de esquecer um ou outro e o candidato ficar prejudicado nesse sentido. Então, o ideal é consultar sempre o edital do processo seletivo, onde vai constar toda a documentação. Agora, eu peço especial atenção aos estudantes que ingressam por alguma modalidade de cotas, porque aí há documentos que são específicos. Estudantes que precisam comprovar que pertencem a uma família com renda per capita de até um salário mínimo e meio, por exemplo, precisam levar documentos específicos que outros estudantes que estão na ampla concorrência ou numa faixa de cotas que independe de renda não precisará. E os candidatos pretos, pardos e indígenas precisarão preencher uma autodeclaração de pertencimento a uma raça coespecífica. Vou até pedir para colocar na nossa tela e novamente o site do SISU, www.sisu.ufg.br, o segundo que vocês veem aí na tela, para quem quiser consultar então essas informações que o professor Luiz Melo falou. Bom, professor, depois dessa matrícula presencial tem também uma confirmação online. Por que é necessária essa confirmação? Olha, por incrível que pareça, porque nós temos muitos estudantes que fazem a solicitação da matrícula agora, mas no início das aulas, por razões diversas, desistem do curso e não nos informam. Então, o que vai acontecer? Todo candidato que começar os seus estudos na UFG, na Regional Goiânia, que é a primeira que começa o primeiro semestre de 2017, no dia 9 de março, vai ter que dizer mais uma vez, sim, eu quero estudar na UFG. Porque se ele não fizer isso, a gente vai deslocar esta vaga para um outro candidato. Porque nós ainda temos 2 outras etapas de matrícula no que a gente chama de chamada pública, que é aquela chamada onde para cada vaga disponível nós convocaremos 5 candidatos para se fazerem presentes e entre esses 5 ou mais de 5, a depender do número de vagas, o que tiver as maiores notas irá paulatinamente preenchendo as vagas que ainda estejam disponíveis. Mas para isso, desde hoje, o candidato precisa entrar neste mesmo endereço eletrônico e manifestar o interesse. Não basta ter se inscrito no SISU para continuar concorrendo. A gente vai chamar na chamada pública apenas o candidato que tiver dito eu ainda não fui aprovado em nenhuma das chamadas, mas quero continuar concorrendo. E aí ele tem chance ainda numa listagem que vai ser divulgada no dia 8 de março, é a primeira aqui para a Regional Goiânia, e eventualmente ter a oportunidade de fazer a sua matrícula nos dias 13, 14 e 15. Depois disso, ainda haverá uma segunda etapa, uma nova chance. E aí precisa acompanhar direitinho no endereço eletrônico para ter todas as informações. Só para deixar claro, quem não passou nem de primeira nem de segunda chamada, pode ficar atento que depois dessa matrícula, já tem o chamamento público, né, professor, para que as pessoas se inscrevam. Caso haja vagas sobressalentes, quem está nesse chamamento, quem se inscreveu nesse chamamento, pode entrar. Inclusive, algumas pessoas que se matricularão de 21 a 24 agora, eventualmente podem não confirmar a matrícula mais para frente um pouquinho e essa vaga voltar para o conjunto daquelas que serão disponibilizadas para os próximos candidatos. Bom, professor, para finalizar, existe também o preenchimento de um formulário socioeconômico. Ele é obrigatório para todos os alunos aprovados. Por que ele deve ser feito?
Bom, ele é um optatório, né? A gente brinca às vezes com algumas disciplinas na universidade que são optativas, mas elas são tão importantes e tão centrais que elas terminam sendo obrigatórias. O candidato que não puder preencher o formulário, ele não será impedido de fazer a sua matrícula, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente não poderá contar com as informações relativas a seu perfil socioeconômico, o que para a gente é muito importante, para a instituição como um todo. A gente quer saber quem é o nosso estudante. E, para isso, ele precisa se apresentar por meio desse formulário e que está disponível na mesma página a partir de hoje. Agora, se amanhã ele já fizer a solicitação da matrícula, aí ele não tem mais acesso ao formulário. Então, é muito importante que ele tente preenchê-lo antes do dia previsto para o escalonamento do seu curso. Tá certo, professor. Eu queria agradecer a sua presença, as suas orientações para os alunos que com certeza estão ansiosos para amanhã. Eu que agradeço e quero dizer que todos os alunos são muitíssimo bem-vindos. A universidade está de portas abertas para receber vocês e a gente espera que vocês tenham a melhor formação possível e sejam os melhores profissionais e as pessoas mais bacanas para essa sociedade que vai financiar os estudos de vocês. Afinal de contas, a UFG é uma universidade pública, gratuita, laica e que a gente investe muitíssimo na qualidade. Sejam bem-vindos todos, né? Obrigada.